Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. É importante, irmãos, nós termos no nosso coração que Deus trabalha com princípios. Diga comigo, Deus trabalha desde a eternidade com princípios. E aí, irmãos, observando a maioria das pessoas, nós vemos que as pessoas normalmente não terminam bem o que começam, ou até mesmo não terminam. A maioria das pessoas, elas começam projetos e muitos desses não terminam bem, e outros nem terminam. E isso faz parte de quê? De uma cultura que não é a cultura do céu. Deus fez toda a obra dele. E aí o que ele fez no último dia? Ele o quê? Descansou. Pastora Íria, alguns domingos atrás, ela trouxe aqui uma palavra rema, e ela falou que esse descansar na essência da sua palavra, na revelação, na palavra, naquilo que é descansar, não é cruzar as pernas, não é colocar para cima, é o quê? Desfrutar. Deus fez toda a sua obra e desfrutou da sua criação. Irmãos, Deus, Ele deseja que eu e você venhamos a começar projetos que Ele coloca no nosso coração, que Ele planta no nosso coração, e Ele deseja que o quê? Que você termine, mas não apenas não termine, mas termine bem, porque quando você termina bem, você dá a possibilidade de a continuidade e de novos grandes projetos, aleluia. E aí eu quero citar alguns exemplos da Bíblia, que nós precisamos aprender. O primeiro exemplo, e você pode acompanhar no telão, fala sobre Noé. Olha o que está escrito lá em Gênesis 7, 5, versículos 5 e 7. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas de dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa do dilúvio. Irmãos, uma arca pela metade não seria capaz de conduzir Noé e sua família para a terra que Deus havia preparado. Noé, ele teve que o quê? Ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma direção, e ele teve que fazer o quê? Terminar aquilo que Deus fez. Quando Noé termina a arca, o que acontece? Vem o dilúvio. Se Noé, irmãos, tivesse feito de qualquer jeito, o que ia acontecer com essa arca? Ia afundar, ia naufragar. Por quê? Porque não foi um dia de dilúvio, não foi um dia de chuva, foram vários dias. E lá não estava apenas qualquer coisa, lá havia muitos e muitos animais. Demorou 100 anos Noé construindo a arca, só que Noé fez bem feito. Diga para o seu irmão, fazer bem feito é padrão do céu. Deus honra a excelência, Deus abençoa a excelência, Deus amaldiçoa aquele que faz de qualquer jeito. Irmãos, a Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus, Ele abençoa o bem feito, mas Ele não tem prazer naquilo que é mal feito. Então, quando você for servir alguém, sirva o seu melhor. Alguém pode dizer amém? Se você for servir alguém, não faça de qualquer jeito, não faça sobra, faça o melhor, porque Deus honra quando nós fazemos o melhor. Nós podemos olhar também Moisés. Olha só, Êxodo 40, diz assim, finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, um tabernáculo pela metade não conduziria o povo à adoração, mas geraria frustração, desânimo e deserto. A glória, quem quer a glória de Deus vindo neste lugar? Irmãos, com verdade, quem quer a glória de Deus se manifestando neste lugar? Para a glória se manifestar plenamente como Deus deseja, o tabernáculo tem que estar pronto. Coloca a mão sobre isso e diz assim, eu sou o tabernáculo de Deus. Irmãos, quantas pessoas começam bem o ano, começam bem uma caminhada cristã, e Deus está trabalhando no tabernáculo, está trabalhando, está moldando, está tirando as impurezas, está fazendo o que tem que fazer, e aí de repente sabe o que acontece? A obra não termina, e quando a obra não é terminada, não tem como a glória se manifestar. Mas se o tabernáculo ele termina, a glória vai vir, e onde há glória, há a manifestação do poder de Deus.
Aleluia! É algo que nós precisamos. Eu estive num lugar, e aí alguém estava visitando este lugar e falou assim: nossa, tem mais de 10 anos que eu vim neste lugar aqui e continua a mesma coisa. Preste atenção, olha o que eu estou falando para você. Uma pessoa estava visitando uma igreja, e nessa igreja ela chega lá e ela diz assim: nossa, tem uns 15 anos que eu vim neste lugar, e está a mesma coisa, não mudou nada. Quando eu ouvi isso, eu entrei assim meio no desespero. Porque se você vai num lugar e nada muda naquele lugar, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que a caminhada do cristão tem que ser de glória em glória, de glória em glória. Não é de derrota, não é de tragédia, não é de miséria, não é de vergonha, é de glória em glória, é uma crescente. Se você aceitou Jesus e a sua vida não mudou nada, irmãos, pede pelo amor de Deus, ajoelha, entra num jejum, faz alguma coisa, mas não pode ficar a mesma coisa. Precisa ter o quê? Precisa ter uma crescente, precisa ter uma continuidade. Alguém pode dizer amém? Nós precisamos ter isso no nosso coração, é algo que precisa acontecer. E às vezes a gente fica assim: nossa, graças a Deus, eu continuo a mesma pessoa. Irmãos, não está certo. Nós precisamos realmente ter uma crescente na nossa vida, uma construção. Terceiro exemplo que eu quero usar sobre terminar, fazer bem e continuar esse processo. Salomão viu a glória de Deus se revelando quando terminou o templo. 2 Crônicas 5 diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor, diga, a glória do Senhor, a glória do Senhor encheu todo o templo. Irmãos, a glória não iria descer sobre uma construção inacabada, e o povo não teria aquela experiência com o Senhor. O outro exemplo que eu quero usar também, Davi, Atos 13, 36 diz assim: tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se descompôs. O que nós podemos aprender aqui? Davi não poderia deixar um legado para seu filho se ele não tivesse terminado aquilo que Deus havia preparado para a sua geração. Davi, ele voltou para casa não deixando nada. Tudo que ele tinha que viver na presença de Deus, ele cumpriu. Todo o propósito dele. Irmão, qual é o propósito da sua existência? Por que você está nessa terra aqui? Você sabe qual é o lugar mais rico dessa cidade? O cemitério. O cemitério é o lugar mais rico das cidades. Por que o cemitério é o lugar mais rico da cidade? Pode ter até uma jazida de diamante, mas mesmo assim não é o lugar mais rico de uma cidade. O lugar mais rico é o cemitério, porque lá no cemitério, Elcio, lá está projetos que não foram terminados, faculdades que não foram concluídas, casamentos que não foram bem-sucedidos, lá está empresas que não foram abertas, lá está aquele sonho, daquela ideia que a pessoa teve, mas não saiu do papel. Por quê? Porque pessoas não deram continuidade, e elas, aquele sonho, aqueles projetos, aquelas invenções, tudo aquilo foi enterrado junto com aquela pessoa. Algo que mudaria até cidades inteiras. E aí, nós vemos que Davi falou assim, eu voltei para casa, mas voltei vazio. Vazio de quê? De nada inacabado. Jesus, quando chega na cruz, o que Jesus fala? Tetelestai. Jesus, ele fala assim, está consumado. Tudo que Jesus tinha que fazer aqui como homem, ele fez. E lá na cruz, ele fala, tetelestai, está consumado. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez. Tudo que ele tinha que sofrer, ele sofreu. Ele não ficou para sempre na cruz. Ele venceu a cruz. Aleluia. Tem gente que pensa assim, eu nasci para viver um karma. Eu tenho que viver de luta em luta, irmão. A luta vem, mas acaba um dia. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Porque tem gente que acha que ele tem que viver num karma, ele tem que viver na luta, ele tem que viver Irmãos, a luta vem, mas vai acabar. O deserto, ele existe, mas deserto é para ser vencido. Deserto não é para morrer no deserto, irmãos. Vou dizer algo para você, Deus pode até te levar para o deserto como levou Jesus,
mas você tem que ser aprovado no deserto, para você sair do deserto e ir para a cidade e manifestar a glória de Deus. Aleluia! Nós podemos ver, citando novamente Jesus, João 19, 30 diz assim: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a sua cabeça. Irmãos, grave isso no seu coração. Nós não poderíamos ser salvos se Jesus tivesse chegado apenas próximo da cruz. Talvez ali no Getsemane, talvez naquele momento em que ele suou gotas de sangue, não teria uma obra completa, mas ele teve que morrer por nós. Ele completou toda a sua obra. E aí, irmãos, que tal hoje iniciar uma nova estação na sua vida? Nós estamos chegando ao fim desse semestre. Nós já estamos aí entrando em junho. Daqui a pouco está julho e já vai passar. E que tal você começar uma nova estação na sua vida? As estações estão aí como um sinal de Deus para nós. Tem gente que vive o inverno, tem gente que não sai da primavera. E as estações são tempos de Deus para que nós possamos amadurecer, para crescer, para avançar, para viver todo o propósito de Deus. Que tal você começar hoje, colocar no seu coração um tempo de viver uma nova estação na sua vida? Daqui uns dias a Raíza vai dar à luz, o Pedro vai chegar aí, e aí ela vai sair de uma estação e vai entrar numa outra estação. Eu conto ou vocês contam? Hã? As irmãs, eu conto ou vocês contam? Hã? Você conta, Preta? Então tá bom. Então ela vai viver uma nova estação que ela nunca viveu, que ela só ouviu os outros falar. E como disse a nossa líder aí, a nossa pastora da juventude, maternidade não é romântico. Maternidade tem um preço, soa, chora, dói, mas é algo extraordinário. Não é para qualquer um, é só para quem realmente se dispõe a manifestar a paternidade de Deus na terra. Aleluia! E aí, irmãos, eu quero falar 4 pontos para terminar